O Brasil atingiu a marca de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Diante desse índice alarmante, a Comissão de Constituição e Justiça, a exemplo do que fez no ano passado, deu ênfase a projetos na área de segurança pública. Para fazer um balanço das atividades do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça no primeiro semestre, nós vamos entrevistar agora o presidente da comissão, o senador Edson Lobão. Senador, obrigado pela gentileza em nos receber no seu gabinete. Que projetos na área de segurança pública o senhor gostaria de comentar, gostaria de destacar? Esse é um tema fundamental para o Brasil de hoje. Nós temos, de fato, vivido instantes de perigosa insegurança pública no país, com o aparelho policial de Estado mostrando-se quase que incompetente para manter a segurança da população civil do país. Com esta preocupação, nós selecionamos um grupo imenso de projetos em andamento do Congresso Nacional. Passei esses projetos ao exame de uma relatora, a senadora Simone Tebet, e de outros senadores, e conseguimos realizar um trabalho que, a meu ver, foi à altura da necessidade do país nos dias atuais. O primeiro desse projeto que votamos, e é uma proposta do governo federal, foi o que cria um sistema único de segurança pública. É aquela lei que manda juntar todos os órgãos de segurança, como Polícia Federal, Polícia Militar dos Estados, Polícia Civil dos Estados, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal também. Guardas Municipais, bem lembrado por você. Junta tudo isso, não numa corporação única, mas com uma orientação única, que é estabelecida pelo governo federal, com a presença de todos esses órgãos, propondo, sugerindo, estabelecendo regras, indicando caminhos para que então se adote uma política única de segurança pública para o povo brasileiro. Eu acredito no bom resultado desta política. Não se pretende engessar numa única orientação a ação desses instrumentos de segurança. Não. Cria-se uma espécie de espinha dorsal com assistência do governo federal, recursos, inclusive, vastos, para que em cada estado os governos possam dirigir esta ação, adaptando-a a cada caso, mas com o objetivo de obter resultados. Eu gostaria de comentar, acrescentar sobre o seu comentário, senador, que esse sistema, ao contrário dos exemplos anteriores de tentativas de integração entre União, Estados e municípios, é que a União só vai repassar recursos aos demais entes federados se eles atingirem certas metas, não é isso? Isso está contido no projeto? O projeto... Aliás, que é uma lei, né, já aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Temer. Esse é o objetivo. O governo federal vai estabelecer essa política e vai repassar os recursos na medida em que os resultados forem sendo obtidos. Se não há resultados, não há por que gastar o dinheiro público ali, e sim se repensar a ação que cada unidade da federação está tomando no que diz respeito à aplicação dessa política de segurança pública brasileira. Eu gostaria de que o senhor comentasse também mais dois projetos na área de segurança pública que foram aprovados. Um que obriga o preso a ressarcir o Estado pelas despesas, pela sua manutenção, né? É um projeto do senador Valdemir Moca. Se eu não me engano, esse projeto já está na pauta do plenário, né? E o outro é de autoria do senador Eduardo Braga, que prevê a instalação de colônias agrícolas e industriais em cidades com até 500 mil habitantes para presos em regime semiaberto. Se nós olharmos para o salário mínimo que se aplica hoje no Brasil, que é da ordem de R$1.000, o
vislumbrarmos o salário de um professor, uma professora de curso médio e de primeiro grau nos estados, nós vamos verificar que o salário mínimo é de R$1.000, o salário da professora algo de torno de R$2.000 a R$3.000, podendo chegar a 4. Mas o custo de um preço pago hoje pelos cofres públicos é da ordem de R$5.000. E nós temos a terceira ou quarta maior população carcerária do mundo, algo em torno de 720 mil pessoas aprisionadas, detidas. E, curiosamente, há ainda mandado de prisão, pessoas condenadas que não foram ainda presas, da ordem de mais 300 e tantos mil brasileiros. Isso custa, portanto, aos cofres públicos uma fortuna incalculável. A lei a que você se refere faz com que manda que o preso trate de pagar os custos do seu delito cometido pelo qual ele está ali como detido. São certo que nem todos conseguem ressarcir o Estado por essa despesa que é grande, algo em torno de R$60.000 por ano. Então, está se abrindo também a possibilidade de o preso trabalhar para ressarcir os seus custos na prisão. Mas há também presos doentes, impossibilitados de trabalhar. Tudo isso está sendo visto pela lei, porque neste caso ele não tem como ressarcir as suas despesas. A lei é sábia tanto quanto possível. A lei estabelece alternativas e há um outro projeto de lei também sendo examinado, que é este do senador Eduardo Braga, criando as colônias agrícolas, colônias prisionais, para que o preso não apenas possa trabalhar, como ter ali um ambiente mais saudável para o exercício da sua atividade e o cumprimento da sua pena. O senhor destacaria também, porque houve projetos aprovados que aumentam a pena para certos crimes, o uso de arma branca e o roubo de carga. Esses projetos também foram aprovados pela comissão no primeiro semestre. Foram aprovados pela comissão depois de um grande debate. Essa de arma branca é uma reivindicação da própria justiça, de juízes que se queixam da aplicação de uma pena, e o Ministério Público também. Havia sido isentado o criminoso que usava arma branca para assaltos e tal, e que agora, com esta nova política que se adotou, votando-se esse projeto, o sujeito que usa faca, punhal, facão, etc., e acontece muito, no cometimento do seu delito, ele terá um apenamento maior. Então, esta é uma das circunstâncias pelas quais as pessoas são alcançadas pelo braço da lei, através desse projeto que nós acabamos de examinar. Esse projeto, inclusive, já está na Câmara, né? Já foi aprovado no Senado, com uma atuação da Comissão de Constituição e Justiça, em seguida no plenário, e encontra-se na Câmara para o exame também dos senhores deputados. Ainda na área de segurança, mas também com um foco nos direitos das mulheres, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou projetos importantes. Por exemplo, o crime de importunação sexual foi definido por um projeto aprovado na comissão e abrangendo certas práticas que antes não estavam cobertas pela lei, não é isso? Essa importunação sexual sempre houve no Brasil, mas nos últimos tempos tem havido uma importunação que eu não sei se seria a expressão correta, abusiva. Senhoras que se transportam, que andam de ônibus, de trem, são importunadas por pessoas, muitas vezes embriagadas, que ali se encontram,
da maneira mais agressiva possível. Ora, isto, além da importunação, é o termo que se encontrou para definir o ato ali praticado, é também um vexame para a mulher que está sendo agredida por esse tipo de delito. Nós então votamos uma lei criando este crime específico e estabelecendo uma pena que não é curta, não é também demasiada, mas não é curta, não é pequena, não é escassa, não é estreita, para que as pessoas que agem assim contra a mulher, contra a dignidade da mulher, sejam severamente punidas e alcançadas também por uma legislação adequada. Existe também um outro projeto que prevê a aplicação das medidas restritivas da Lei Maria da Penha, independentemente da existência do inquérito ou do processo, ou seja, que o próprio delegado ou autoridade policial presente possa decretar que o agressor, o homem, mantenha certa distância da mulher. Esse projeto também está na CCJ, né? Está nas nossas solicitações, sim. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço. A Lei Maria da Penha foi uma conquista extraordinária das mulheres brasileiras. Através da Lei Maria da Penha, que deve ter 15 anos de sanção, realmente as mulheres passaram a ter um certo sossego no que diz respeito às agressões que sofriam, como regra, no Brasil. A lei trouxe também dignidade às mulheres. Elas passaram a ter delegacias especiais que escutam as alegações delas em relação aos maus-tratos, às vezes até dos maridos. Bom, o que se está fazendo agora é uma ampliação, uma adequação da lei para que esse elenco de garantias que hoje tem a mulher brasileira possa ser ampliado e modernizado com essa nova legislação que se está trabalhando em torno dela. Agora, para o segundo semestre, senador, eu queria que o senhor destacasse, então, que projetos o senhor acha que pode... Quer dizer, é um semestre curto, tendo em vista o calendário eleitoral. Mas que projetos, que iniciativas, que temas que podem ser abordados no segundo semestre? Nós vamos ter no segundo semestre, por ser um ano eleitoral que nós estamos hoje vivendo, a eleição se realizará no dia 7 de outubro, mas entre os meses de setembro e agosto nós teremos trabalhos mitigados, apenas 4 sessões no mês de agosto, talvez 2 em setembro e 1 em outubro, porque haverá ainda o segundo turno das eleições. Nós estamos arrecadando os demais projetos da base de segurança na Comissão de Justiça, que são muitos, alguns dos quais estão chegando da Câmara, outros sendo apresentados agora pelos próprios senadores, para fazer uma confrontação entre eles, verificar onde há dualidade de objetivos e estabelecer um critério único para a votação desses projetos. O que nós queremos, de fato, realizar é um trabalho que esteja à altura da Comissão de Constituição e Justiça, que preliminarmente avalia todos os projetos que são apresentados no Senado Federal e aqueles que vêm da Câmara, para que, no âmbito da segurança, ela própria decida a Comissão de Justiça. E, quanto a outras questões de natureza econômica ou social, sejam examinados ali os princípios da legalidade e da constitucionalidade, para, em seguida, o mérito ser cuidado pelas comissões técnicas próprias. Tem um projeto que está na pauta da CCJ e certamente, então, ficará para o segundo semestre. Ele toca num tema polêmico atual, né, que é o da regulamentação da prisão em segunda instância, né? E o senhor acredita que este projeto será votado no segundo semestre? Nós temos que ter uma conclusão sobre a questão da prisão em segunda instância. O Brasil não tem essa tradição, nem a Constituição da República manda realizar as prisões após o julgamento da segunda instância.
e sim quando o último recurso tiver que ser feito, a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. O que é a segunda instância? É o Tribunal de Justiça do Estado, é o Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, que fica em alguns estados. A primeira instância deles é aqui em Brasília, é o Tribunal número 1, aqui em Brasília. Mas, além destes, o Superior Tribunal de Justiça e, por último, o Supremo Tribunal Federal. É esta a previsão da Constituição. Todavia, por alguns entendimentos feitos no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal, passou-se a consagrar, eu diria que em decisão ainda provisória, a validade do julgamento de segunda instância para a realização das prisões. É o caso, por exemplo, do presidente Lula, que está preso por uma decisão de segunda instância. O que se pretende fazer com a lei é aclarar essa situação. Afinal, vale o que a Constituição da República determinou, ou seja, prisão com a decisão transitada em julgado, ou vale aquilo que for obtido apenas na segunda instância. É isto que nós vamos definir em lei para garantir segurança até ao Supremo, para que ele chegue a uma decisão final, a uma jurisprudência que possa ser obtida sem mais delongas. Sobre um tema também polêmico e que o impeachment da presidente Dilma levantou essa questão, a possibilidade de uma eleição indireta em caso de vacância dos cargos dos últimos anos do mandato. E com isso o senador Caiado apresentou um projeto regulamentando a eleição indireta, projeto já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria que o senhor comentasse esse projeto também. Nós tivemos um período em que a eleição indireta era a regra. Eleição indireta do presidente da República, eleição indireta dos governadores de Estado. E eleição indireta significa dizer eleição pela Assembleia Legislativa, no caso dos governadores, pelo Congresso Nacional, no caso do presidente da República. Mas esse tempo passou. O senador Caiado não tem a pretensão de fazer voltar o princípio da eleição direta. O que ele deseja é apenas... O princípio da eleição indireta, o que ele apenas é regulamentar, né? O que ele apenas deseja é regulamentar uma situação que está posta. E, no caso, portanto, a vacância no último quartel de uma eleição já anteriormente realizada, que se faça, em razão do impeachment, uma eleição indireta. É apenas isso. Ele não quer avançar, até porque ele próprio, além de ser um democrata, é um candidato a governador hoje, já foi candidato a presidente da República pelo sistema direto, pela eleição direta, que é como deve ser feita. É o que eu costumo dizer, um concurso público das eleições diretas. Ele não quer extinguir esse concurso público, no qual os candidatos vão pleitear a sua eleição e o povo delibera. Senador, muito obrigado pela gentileza em nos receber aqui no gabinete e sucesso no seu trabalho no segundo semestre. Obrigado a vocês também. Obrigado. Se você quiser rever esta entrevista, acesse senado.leg.br/TV. Até breve.